Visto então a parte conceitual, a parte teórica relativa às transformações termodinâmicas, iremos dar continuidade ao conteúdo, vendo agora a parte dos exercícios. Então eu separei uma questão de cada, uma questão de transformação isobárica, outra isovolumétrica e outra isotérmica, para vermos como que a gente vai trabalhar cada uma dessas transformações no exercício. Vamos lá, questão 1. Considerando a pressão de um gás ideal constante, pressão constante, lembra lá do PVT? PVT igual a PVT, estado inicial 1 igual ao estado inicial 2. Se a pressão é constante, eu vou cortar a pressão da fórmula. Então eu vou ter volume sobre temperatura no estado inicial 1 igual a volume sobre temperatura no estado inicial 2. Então eu vou poder cortar a pressão. Então nós vamos ter logo de cara, ó, isso aqui, volume sobre temperatura igual a volume sobre temperatura. Lembra lá? PVT igual a PVT, corta a pressão. O volume ocupado por ele é de 3 litros e a temperatura varia de 400 Kelvin para 800 Kelvin. Qual o volume final que este gás ocupa no frasco? O que acontece aqui? Eu estou dando para vocês, aqui eu tenho 4 incógnitas, né? Volume 1, volume 2, temperatura 1, temperatura 2. Ele me dá no problema o volume ocupado por ele de início é de 3 litros. E a temperatura varia de 400 Kelvin para 800 Kelvin. Então eu tenho 400 Kelvin na temperatura 1, variou para 800 Kelvin na temperatura 2. Ele quer saber o que? O volume 2. Tá? Ele quer saber o volume que vou ter no estado inicial 2. Como eu falei para vocês, a isobárica, que é quando a pressão é constante, e a isovolumétrica, que é quando o volume é constante, você vai ter relações diretamente proporcional. Significa que quando você aumenta um, aumenta o outro também. Então, ó, não aumentou a temperatura de 400 a 800 Kelvin, o volume também vai aumentar de 3 para um valor que eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. E eu já sei que esse volume 2 vai ser maior do que 3, tá? Porque você tem uma relação de aumentar diretamente proporcional. Então, na isobárica e isovolumétrica, você vai ter relações diretamente proporcional, que vai ser diferente depois lá no exercício 3, que nós vamos ver um caso da isotérmica, que é quando vai aumentar um e vai diminuir o outro, que são relações inversamente proporcionais. Então, aqui é só substituir na fórmula. Ó, volume no estado inicial 1, 3 litros. Temperatura 1, 400 Kelvin. Temperatura 2, 800 Kelvin. Eu quero descobrir, na verdade, o meu volume 2, tá? O estado que eu vou ter. Basicamente, você tem uma igualdade de frações se você multiplicar cruzado. Então, vamos multiplicar V2 vezes 400 igual a 3 vezes 800. Então, ó, 400 vezes V2, né, tanto faz aqui V2 vezes 400, ou 400 vezes V2, tá, que é do volume, igual a 3 vezes 800. Então, você vai, ó, tá multiplicando aqui, você joga para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 3 vezes 800 dividido por 400. Tá? Então, ó, 3 vezes 800 dividido por 400. Então, ó, 3 vezes 800, vou multiplicar aqui, você multiplica 3 vezes 8, dá 24, ou seja, dá 2.400 dividido por 400. Então, ó, 2.400 dividido por 400, você corta esses dois zeros, ó, corta esse zero com esse, vai ter 24 dividido por 4, você vai ter aqui o valor de 6, né? Ou seja, o volume no seu estado final aqui, ele vai estar em 6 litros. Olha só, lembra que eu falei para vocês que quando aumenta um, aumenta o outro? Então, olha só, minha temperatura estava em 400 Kelvin, passou para 800. Meu volume estava em 3 litros, passou para cá em 6 litros. Vocês perceberem, eu botei essa questão de propósito, de valores, perceba que aqui, ó, dobrou, passou de 400 para 800. Então aqui, ó, faz muito sentido depois desse cálculo todo a gente achar um valor de volume que dobrou também, ó. Dobrou a temperatura, dobrou o volume também, tá? São relações diretamente proporcional. Na mesma medida em que aumenta um, aumenta o outro, tá? Então, se vocês estiverem fazendo, por exemplo, esse tipo de cálculo aqui, se vocês olharem com o valor, por exemplo, dobrou, você já consegue até matar de cara. Fala assim, opa, passou de 400 para 800, então dobrou aqui de 3 para 6. Claro que esses valores aqui são bem redondos, são bem fáceis, mas pode ser que vocês encontrem valores que não vai ser tão fácil assim, que nem também vai estar dobrado. Por exemplo, tem lá o valor, estava em 157 Kelvin, passou para 203. A opa, você não vai ter como, você vai ter que jogar na fórmula para descobrir o valor exato aqui. Mas de qualquer forma, você sempre vai ter uma manutenção de uma proporção. E agora que vocês já entenderam aqui como que a gente chega, né, só substituir os valores, vamos como que fica a questão do gráfico. Lembrando que sempre no eixo horizontal, que é o eixo X, você vai ter a temperatura. Então a temperatura vai estar no eixo X, e no eixo vertical, então eu vou ter o volume. Então
Então a gente pode desenhar assim, ó. O gráfico vai estar dessa forma aqui, ó. 400 Kelvin, o eixo da temperatura, você vai ter com 3 litros. Ah, dobrou a temperatura, então vai dobrar aqui o volume. Ou seja, aumenta a temperatura, aumenta o volume, então nessa transformação isobárica. Lembrando, isobárica é porque a pressão está constante, a gente substitui os outros que variam, ou seja, está variando o volume e a temperatura. Will, isso aqui é basicamente a questão 1. Vamos para a questão 2. Uma transformação isovolumétrica, iso de igual volume. Então o que vai estar constante? O volume. Então o volume está constante, vai variar o quê? Pressão e temperatura. Então eu já sei que pressão e temperatura vão variar. Outra coisa que eu acho que eu não comentei na parte teórica, mas comento aqui, que a unidade de pressão que nós vamos trabalhar é a atmosfera. Então, temperatura, geralmente é em Kelvin. Volume, geralmente a gente trabalha em litros. E pressão, a gente trabalha com a pressão em atmosfera. Então, esse ATM aqui é de atmosfera. Então, ó, uma transformação isovolumétrica apresenta uma pressão inicial de 5 atmosferas, quando sujeita a uma temperatura de 250 Kelvin. Após atingir a temperatura de 400 Kelvin, qual será a sua pressão? Opa, eu aumentei a minha temperatura, o que vai acontecer? Vai aumentar a minha pressão, porque eu já sei que na isovolumétrica eu vou ter uma igualdade desse tipo aqui, ó. Se eu tenho, gente, isso aqui vale em matemática, tá? Sempre que eu tiver uma igualdade de frações, ela vai ser diretamente proporcional. Se eu tiver uma igualdade de multiplicações, eu vou ter uma grandeza inversamente proporcional. Gravem essa regra para a vida de vocês na matemática. Igualdade de divisões é diretamente proporcional. Igualdade de multiplicações é inversamente proporcional. Então, ó, nesse problema, no exercício 1 e nesse exercício 2, eu tenho uma igualdade de divisões, tenho uma igualdade de frações. Então, eu já sei que isso aqui é diretamente proporcional. Na questão 3, nós vamos ter uma igualdade de multiplicações, então é inversamente proporcional. Aumenta um, diminui o outro. Então, olha só, eu tenho uma pressão no estado inicial de 5 atmosferas. Eu já sei que essa pressão 2 vai aumentar, porque a temperatura aqui, ó, está em 250, passou para 400, aumentou. Então eu não sei quanto aumentou ainda, mas eu jogando a fórmula, ó, substituindo os valores, eu consigo chegar. Ó. 5 sobre 250 vai ser igual a P2, que é a minha pressão do estado final, sobre 400. Multiplico cruzado, né? Ó. 5 vezes 400 vai ser igual a P2 vezes 250, ou tanto faz, 250 vezes P2, que não importa muito a ordem da multiplicação. Então, ó, 250 vezes P2 é igual a 5 vezes 400. Então, ó, tá multiplicando aqui, vou isolar, jogando para lá e dividir. Então vai ficar, pressão final vai ficar igual a 5 vezes 400 dividido por 250. Então, ó, multiplico 5 vezes 400 para dividir por 250. Gente, sempre quando estiver multiplicando aqui, ó, faz um macetezinho, ó, 4 vezes 5, 20. Com os dois zeros aqui vai dar 2.000, né? Então 2.000 dividido por 250, vai dar até 8, né? Tranquilinho de fazer aqui, tá? Então, 2.000, tá? Dividido por 250, corta esse zero com esse zero, né? 200 dividido por 25 vai dar 8 aqui, tá? Então, minha pressão passou para 8 atmosferas. Como eu falei para vocês, ó, aumentou a temperatura, aumentou a minha pressão também, porque isso é uma igualdade de divisões. Como que a gente desenha o gráfico? Tem temperatura, já sei que a temperatura vai estar no eixo horizontal e a minha pressão vai estar no eixo vertical, ó. Temperatura, pressão. Aí eu desenho aqui, ó, 250 é minha temperatura no estado inicial e no estado final passou para 400. Quando estava a 250 Kelvin, minha pressão é de 5 atmosferas. Passou para 400 Kelvin, minha pressão foi para 8 atmosferas. Tranquilo? Então, o método de resolução aqui é sempre o mesmo, tá? Substitui na fórmula, vê o que tá, você tem que identificar o que é constante. Pode acontecer, gente, do problema ele te dá diretamente aqui, ó, transformação isovolumétrica. Faça, só assim, beleza. Agora, pode acontecer também dele não dizer assim, o volume é constante. Aí você deduz, fala assim, opa, o volume é constante, então é isovolumétrica. Porque eu vou poder cortar o meu volume aqui. Questão 3, para a gente poder fechar a resolução dos exercícios. Um gás ideal ocupa 6 litros em um recipiente. A pressão dentro do frasco é de 3 atmosferas. Suponha que o gás sofra uma expansão isotérmica, ou seja, a temperatura é constante. Então a gente vai cortar da fórmula a temperatura e passe a ocupar 9 litros. Qual será a pressão dentro do frasco? O que eu tenho aqui? Nós vamos ter que lembrar daquela formulinha, ó, PVT igual PVT. Opa, temperatura constante? Corta a temperatura. Só que tem o seguinte,
minha pressão no estado inicial, que é de 3 atmosferas, e o meu volume, que é de 6 litros. Aí ele quer saber qual vai ser a minha pressão no estado final com o meu volume igual a 9 litros. Pergunto para vocês, essa pressão vai aumentar ou vai diminuir? Olha só, se o volume passou de 6 para 9, aumentou o volume, então a pressão vai diminuir. Sem fazer os cálculos, já sei que minha pressão vai diminuir. Mas, professor, por quê? Não é uma igualdade de multiplicação? Ó, igualdade de multiplicação são grandezas inversamente proporcional, porque quando eu aumento uma, diminui a outra. Tá? Isso aqui, gente, é uma regrinha matemática que ajuda muito vocês resolverem vários problemas de química, de física, que é quando você tem o seguinte, tem uma igualdade de divisão, grandeza diretamente proporcional. Tem uma igualdade de multiplicação, grandezas inversamente proporcionais. Então, ó, se eu aumento o meu volume, eu já sei que vai diminuir minha pressão aqui. Tá? Ah, professor, e se eu estivesse olhando aqui e tivesse ao contrário, tivesse um volume maior e tivesse um volume menor aqui? Então eu já sei que se passou aqui ó, de um maior para um menor, então diminuiu. Então aqui iria aumentar. Tá? Mas substituindo os valores, vocês vão perceber isso pelos cálculos. Ó. Minha pressão 3 atmosferas vezes meu volume, que é 6 litros, igual a minha pressão 2 vezes o meu volume, que é 9 litros. Só você multiplicar, ó, 3 vezes 6 vai dar 18, tá? Aqui, né, pressão 2 vezes 9, aí você joga para lá, você está aqui multiplicando, joga para lá dividindo, então vai ficar 3 vezes 6, 18, dividido por 9, vai me dar aqui o valor de 2, né? 2 atmosferas. Como eu falei para vocês, olha só, eu já sabia que aqui seria menor, porque se eu aumentei meu volume 1 para o volume 2, já sei que minha pressão 1 para a pressão 2 vai diminuir, então 2 atmosferas. Olha só no gráfico que eu falei para vocês como que isso aparece. Ó, volume saiu de 6 para 9. Então, ó, meu volume estava em 6 litros, passou para 9, aumentou. Quanto que era quando o meu volume estava em 6 litros? Quanto que era a minha pressão? 3. Só que eu aumentei meu volume, diminuiu minha pressão, caiu para 2. Olha só, então, ó, vou aumentando, aqui eu poderia fazer infinitamente. Ó. Vou aumentando o meu volume, vai diminuindo a minha pressão. Então eu tenho uma curva aqui. Essa curva que a gente chama de isoterma, a curva da isotérmica. Tudo bem? Então, ó, vai aumentando um, diminui o outro. Então, para cada... Se eu desse um valor para vocês aqui menor, então, por exemplo, se eu desse aqui para vocês, sei lá, 3, esse valor aqui ó, corresponderia a uma pressão maior. Tranquilo? Porque eu estou diminuindo o volume, está aumentando a pressão. Grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, lembrem dessas relações matemáticas, lembrem dos nomes aqui que nós damos para cada uma dessas relações, tá? Isobárica, isovolumétrica e isotérmica, tá? Pressão, volume e temperatura constante. Vocês têm que, na verdade, lembrar uma única fórmula. Lembrem a construção também do gráfico, tá? Pela própria fórmula, vocês vão conseguir lembrar a cara do gráfico, jogando os valores aqui também. Tranquilo? Então, fechamos a resolução dos exercícios e até uma próxima.